Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta terça-feira, 25 de setembro. Nós já estamos reunidos para lhe informar, para lhe divertir, para conversar com os senhores e com as senhoras dos fatos mais importantes, aqueles que marcaram esta terça-feira. Eu destaquei no âmbito internacional a Assembleia da ONU e a participação do presidente Donald Trump. Ele chegou atrasado, enalteceu o seu governo e criticou muito o Irã e a Venezuela. Aqui no Brasil, a Polícia Federal, depois que nós comentamos ontem bastante sobre o assunto e repercutiu muito nas redes sociais, o fato do delegado ter dito que arquivaria esse primeiro inquérito com relação a Adélio Bispo, a Polícia Federal se manifestou e disse que abrirá um segundo inquérito para ver se existe ou não alguma organização criminosa junto a este cidadão que se encontra preso. Aqui em Porto Alegre, infelizmente, amanhecemos com a notícia de mais um assassinato no Parque da Redenção. Então, já foram tantos, um homem de 45 anos, trabalhador, cobrador de ônibus, já foi identificado, foi esfaqueado e morto, provavelmente às 22 horas de ontem. E a polícia está tentando identificar o assassino, mas ainda não conseguiu chegar lá também porque as imagens não colaboram em nada. Mas o Gustavo Vitorino vai começar o programa de hoje falando num assunto importante, porque as pessoas, Vitorino, já começaram a receber algumas manifestações e avisos da Anatel que vai bloquear os celulares irregulares. Como é que vai funcionar tudo isso? Pois é, Carla, isso é uma coisa importante que a Anatel está fazendo e que países de primeiro mundo vem fazendo há algum tempo e praticamente acabou com o roubo de celular, acabou com a fraude de celulares. Que é o seguinte, você cidadã, sempre que tiver o seu celular roubado, você comunica que o seu celular foi roubado. Ah, mas eu não tenho o número do PIN, eu não tenho o número do serial, não importa, comunica. Porque quando você comunica, o seu número era vinculado a um serial. Imediatamente esse serial é bloqueado pela Anatel. Qualquer pessoa que tentar habilitar um aparelho, botar um chip e ligar esse aparelho, imediatamente ele vai receber um aviso e deve ser bloqueado, porque a Anatel está implantando no Brasil esse sistema. Quando você for comprar um celular, também muito cuidado. O Marne, que conhece o centro de Porto Alegre como poucos, sabe que tem gente vendendo celular no meio da rua. Isso é celular de origem ilícita. Grande parte, eu diria que a grande maioria desses celulares tem origem ilícita. São celulares roubados, celulares recondicionados, enfim, celulares que passam por um processo digamos assim, de recuperação para serem vendidos como novos. Então, muito cuidado. Comprem em lojas autorizadas. As operadoras, as grandes operadoras do Brasil, assim como lojas autorizadas dessas operadoras, vendem um produto com nota fiscal, com garantia, e você estará seguro do aparelho que está comprando. De outra monta, se você receber um aviso da Anatel, imediatamente procure a sua operadora ou uma delegacia de polícia, tá? Porque é importante, se você for pego com um aparelho desse, você pode ser acusado de receptação. Então, muito cuidado. A Anatel começou nesse domingo a mandar as mensagens. Aqui no Rio Grande do Sul deve chegar esses recados. Se você receber, não se apavore, não se desespere, mas imediatamente procure ou a sua operadora ou uma delegacia de polícia para comunicar o fato, porque senão você pode estar sendo enquadrado em crime de receptação. Aviso dado pelo Gustavo Vitorino. Eu só comunicar aos telespectadores que já podem se comunicar através do atualidades@pampa.com.br ou do WhatsApp, que agora, né, está com a Alice, 999-777-001. Luciane. Não, eu ia comentar que o benefício indireto também é reduzir um pouco os latrocínios, né? Porque dizem que esse assassinato que nós tivemos na Redenção foi decorrente de roubo. Porque vários indícios, levaram o celular, levaram os tênis, enfim. Eles matam por um tênis. Por um tênis. A vida humana não está valendo mais nada. Absolutamente nada. E o cercamento do Parque da Redenção, eu sou absolutamente a favor. Não tem a mínima condição de continuar do jeito que está. Cercamento e policiamento. E sou mais. E iluminação. Sou favorável à privatização da Redenção.
Privatização. Deixa uma empresa explorar com cartazes, ela vai cercar, vai colocar policiamento ali dentro, vai colocar segurança. Vai cobrar uma pequena entrada privada ali dentro. Não precisa nem cobrar entrada, utiliza o espaço. Pensa bem, você tem uma empresa qualquer que vende brinco para homem. Muito bem. Pensa bem, olha o espaço que representa a Redenção em termos de frequência. Você tem frequentadores, dezenas de milhares por semana. Isso não seriam os padrinhos das praças, como, por exemplo, a Praça da Ecol? Parceria público-privada. E a associação também. Ali no Parque Germânia é a Associação dos Moradores. Todos os prédios em volta do parque contribuem com uma verba X mensal para pagar toda a parte de manutenção, segurança. Tem um ronda fazendo a vigilância diariamente. Mas isso tem que enfrentar os caranguejos, né? Porque, sabe, vai ter meia dúzia de retardados na Câmara de Vereadores que vai ter ataque histérico, né? Exatamente. Cercar de jeito nenhum. Vai cercar, privatizar o patrimônio da cidade, privatizar. Aí deixa essa porcaria que tá lá, que é um mato brabo, um manto de ladrão, de maconheiro, enfim. Ayrton Ruxo. Dona Carla. Ficou até nervoso. Não, pego de surpresa. É que o assunto é bom, mas eu trocaria de assunto, então não sei se algum colega quer contribuir. Não sei, Marta e Barcelos quer contribuir com algo. Os maiores parques do mundo são cercados. Por exemplo, a Casa de Campo da cidade de Madrid, que lá está o Zoológico de Madrid. Primeira vez que eu estive lá, até foi no inverno, estava frio, gelo no pequeno lago que estava lá. A primeira coisa que eu vi foi isso. A Rua do Passeio, que o Vitorino conhece bem, ali no centro do Rio de Janeiro, na Ceilândia, ali é tudo cercado. O Parque de Santana, lá no Rio de Janeiro também. Tudo cercado. O mais icônico dos parques, o Central Park de Nova York. Cercado. Cheio de cartazes, as lixeiras, empresa tal, não sei o que, empresa tal. Então tudo é cercado. Mas aqui em Porto Alegre, quando um dia eu fiz uma pesquisa na Rádio Pampa a respeito disso, eu fui massacrado, né? Mas que isso? Vamos cercar o parque, porque tem um pessoal que é contra tudo. Qualquer coisa que se diga é contra tudo. Agora eu sou esquerdopata, agora mudou, né? Mudou. De nazista eu passei para esquerdopata, né? Então cada dia eu tenho... Vai do lado para outro. Você vai do lado para outro. Seu Barrica, deixa eu falar, seu Barrica. Quem é o seu Barriga? O senhor Vitorino. Mas por quê? Porque ele é... Mas por quê? Tá inchado? Não, vamos deixar bem claro, eu não tenho barriga. Eu tenho, digamos assim, uma bordinha de gostosura localizada, tá? Deixar bem claro. E outra coisa, isso aqui foi à custa de alguns dos melhores restaurantes e vinhos do mundo. Então, por favor, deixa onde tá que tá bom. O senhor é o rei do torresmo. Então valeu. Valeu. Valeu cada centímetro. Valeu cada centímetro. Então valeu cada momento. O parque tem que haver isso, tem que haver policiamento, mas se tiver cercado, tudo fechado. Chega às 7 horas, 6 horas da tarde, 7h30, ele é automaticamente fechado. Então não há problema. Esse rapaz provavelmente deve ter sido arrastado até lá, me parece que ele era um pedreiro, alguma coisa. Não, era cobrador. Então devia ter algum dinheiro, um celular razoável, foi levado até ali, mediante ameaça, e foi esfaqueado ali. Pegou a moda da faca agora, né? Pegou a moda da faca. Falando em faca, o Bolsonaro trocou a campanha dele hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito das campanhas políticas. O Bolsonaro trocou a sua campanha, aliás, ele entrou na campanha a partir de hoje, né? Bastante magro. Ele comenta que havia feito vasectomia e mostra a filha dele que foi produto, né, da reversão da vasectomia. Ele está apegando o lado mais humano. E a notícia mais importante na área política é o João Dória, que é candidato ao governo do estado de São Paulo, que já mandou o emissário falar com o Bolsonaro. O João Dória, vou repetir, cujo padrinho é o Alckmin, já mandou um recado através de um emissário para iniciar tratativas com o Bolsonaro para o segundo turno. Acho que são as notícias políticas. Então o Centrão ele já começa a se rachar em função de que não... A falta do crescimento do Alckmin. Eu ouvi um comentarista de São Paulo, acho que foi essa madrugada, que disse que o grande erro do PSDB foi ter colocado o Alckmin. Deveria ter sido o Dória, porque o Dória teria mais capacidade de enfrentamento com o Bolsonaro e com o PT do Haddad, do Lula, etc. Porque ele teria mais condições, inclusive da forma agressiva, porque é uma campanha profundamente agressiva. E o Alckmin não é
agressivo. Ele está sendo agressivo agora, nos últimos dias, mas agora... Mas vai contra a própria natureza. Pois a índole dele é diferenciada. É um estilo diferente, exatamente, né? Então ele foi o homem errado. Eu separei uma frase já ontem para o Martin Barcelos que diz o seguinte, eu acho que fecha totalmente com o que ele está comentando. A ocasião faz o aliado. Antônio Carlos Magalhães. Era outra coisa. Dona Carla, eu trouxe essa... não era mole. Eu havia trazido essa notícia, sem dúvida. Eu tinha trazido essa notícia na segunda-feira, que o Centrão aguardaria a pesquisa do IBOP e do Datafolha, né? Mas pela contundência dos números do IBOP, hoje já antecipa, o Mani, lógico, enxerga com muita visão, antecipa o que eles esperariam a segunda pesquisa, porque a diferença praticamente definiu o quadro, né? Pela redução da Marina definitiva, pelo não crescimento do Alckmin, pela redução do próprio Ciro Gomes, polarizou, né? Então começaram os movimentos que nós esperávamos que seriam só após a segunda pesquisa, que seria da Datafolha. Sexta-feira, eles se anteciparam e começaram, e a partir de agora é isso, teremos 24 horas de contatos sobre a matéria. Mas eu tenho uma notícia que eu tinha ficado, que eu acho que é importante, que foi na sua chamada. Eu tinha noticiado aqui na semana que passou que haveriam os 2 inquéritos, né? Então esse inquérito que começou hoje, ele não é uma novidade, ele estava previsto desde a semana passada. Por que ele estava previsto? Que como é réu preso, tu tem um prazo para encerrar o inquérito, tu pode até pedir uma prorrogação, mas se tu não o faz, tu corre o risco de ter que soltar, e que seria uma temeridade, né? Então já estava previsto. Como havia a materialidade, a identificação, havia o objeto, né? A própria faca havia sido apreendida, a confissão, havia todos os elementos, não tinha por que retardar esse inquérito. Então, eles já iriam definir esse como encerraram e manter um outro, este sim, sem prazo. E aí vem as questões que poderão aprofundar as investigações dentro do que se discutiu. Porque ainda estão sendo periciados 4 celulares dele, alguns documentos, 6 computadores de uma LAN house que ele usava, ou que ele usou neste período recente, então ele sempre usava ali. Então essas investigações, não têm tempo. Não tem prazo, não corre nenhum prazo contra ele. Então, por isso, a abertura desse segundo inquérito, talvez alguém... O primeiro inquérito, ele foi focado exatamente na hora do fato, o que aconteceu no momento. A materialidade, identificação, confissão, tu localizar o instrumento que a faca foi apreendida. Então, quando tu tem todos os requisitos, se está com o réu preso, tu define uma questão. O segundo inquérito não é mais para isso, porque já se sabe quem foi, como foi, a que hora foi. É para saber se terão outras pessoas que participaram disso, se há mandante, se há uma organização criminosa, né, em cima disso. Então, ele aumenta muito o espectro do primeiro inquérito. Muito bem. Sabe, Martin Barcelos e Gustavo Vitorino dispararam as ações de uma fabricante de armas aqui no Rio Grande do Sul, é a Taurus, e a Taurus, inclusive, que negocia as suas ações na Bolsa de São Paulo, teve que mandar explicações do porquê, porque foi mais de 140% de valorização. Isso também indicação da pesquisa. O afrouxamento. Isso aí eu diria. A própria Taurus diz que não sabe por que aconteceu. Não tem assim exatamente um componente definido, mas tudo indica as pesquisas. Eu acho que das poucas coisas que o Lula disse de sério na vida dele e aproveitável foi que o mercado de ações é um grande cassino. É um grande cassino virtual, é cassino de milionários. E é verdade, você aposta nas variáveis da economia, você aposta no determinado avanço de um produto. Eu lembro de uma história que contaram uma vez, eu achei que era fantasia e não era fantasia, que uma empresa de creme dental precisava aumentar a venda do seu produto de 10% a 12% no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, Marni, o preço desse creme dental estava localizado entre os de maior valor de mercado. Então, ela não poderia levantar, mas tinha que aumentar o faturamento e, consequentemente, vender mais quantidade de produto. Sabe qual foi a alternativa que utilizaram? E é isso que eu chamo de gestão. Aumentaram a boca do creme dental em 0,5 milímetro.
Todos continuam botando a mesma quantidade de creme dental na escova de dente. Mas esse meio milímetro representou um gasto que foi acima de 15%. Ou seja, uma pasta de dente, um tubo de pasta de dente de uso normal, que durava 45, 50 dias, passou a durar 40 dias. Por conta exclusivamente de uma modificação sutil na embalagem vinculada ao hábito. Então, assim, essas coisas a gente trata como gestão. Essas coisas a gente trata como estratégia de marketing, estratégia comercial. E eu acho que o que nos falta muito na máquina pública é isso. É um processo de acomodação que nós temos, onde as pessoas não pensam. A gente acabou de ter ideia aqui. Vamos resolver o problema da praça, do parque ali. Vamos resolver. Parceria público-privada, vamos estabelecer valor, um edital, traz as empresas. Pensa bem quantas empresas não gostariam de ter um espaço como aquele para simplesmente colocar uma plaquinha ou a sua marca na cesta de lixo. Querem um exemplo? O aeroporto. As pessoas estão reclamando do excesso de obra no aeroporto. Deixa essas obras acontecer. Os alemães vieram aqui e estão mostrando o que é gestão. Eles vão deixar esse aeroporto pronto em 2 anos. Nós não fizemos nada em mais de 20. Mas na hora que está acontecendo, as pessoas reclamam. Aí que está acontecendo, as pessoas estão reclamando. O aeroporto está muito cheio de obra. Pô, queria o quê? Aquela porcaria que estava caindo de pedaço? Mas para quem conhece um pouco mais de gestão, sabe que é muito simples esse processo. A gente tem que ter uma meta financeira de quanto a gente precisa para... enfim, colocar a empresa no sair do vermelho. Depois a gente olha para o mercado e vê em termos de marketing como é que a gente chega... Mas isso é conceito de iniciativa privada, Lu. Não, mas eu acho que a máquina pública, sabe como é que o cara calcula? Se eu fizer aquela cerquinha ali naquela escola, quantos votos eu arrumo? Mas nós temos excelentes gestores na iniciativa privada que deveriam estar, em razão das parcerias público-privadas, trazendo essas... Sabe qual é o único jeito dos gestores da iniciativa privada ir para a máquina pública? Se eles ficar pegando bandeirinha e defendendo o candidato vagabundo no meio da rua. Aí eles, vamos indicar porque é do partido, é não sei o quê, é colega, é companheiro, é o diabo que carrega. Então, assim, esse é o problema que nós temos. Os grandes gestores são disputados à tapa. Eu contei a história daquela menina de São Paulo, de Campinas. Engatou. Eu ia dizer, já que estamos aqui entre colegas, vamos deixar a nossa colega para lá, depois a gente volta, tá? Nossa colega que tem dicas maravilhosas na cultura. Então, Carla, temos a próxima edição da Feira de Troca de Livros, que vai ocorrer nesse final de semana na capital. Então, quem quiser trocar livros só precisa levar as obras já lidas para escolher novas leituras. A atividade vai ser sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Centro Municipal de Cultura, que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A entrada é franca e o local possui estacionamento gratuito. Durante toda a feira também vai ter uma programação cultural, com contações de história, palestras e oficinas. A Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães fica no mesmo local e vai estar funcionando, emprestando livros e cadastrando novos leitores. E a Baicoteca do projeto Pedal da Inclusão também vai emprestar livros aos interessados. Então não tem como dizer que não dá para ler, que não tem dinheiro nem nada parecido, uma baita de uma iniciativa. Aquele negócio da Coreia, Marne, com as bibliotecas nas praças, encostam uma caminhonete, abre e os coreanos levam livros que eles leram, colocam e pegam livros que eles não leram. Troca. E sempre sobra livro. Que maravilha. Eles sempre levam mais livros do que tiram. Mas isso é para cultura, educação. Mas nós podemos desenvolver ações muito singelas. Desculpa. Por exemplo, nos condomínios. Muitos condomínios, a gente lê o livro, deixa num lugar onde é de uso comum e um vizinho também lê outro livro, deixa no mesmo lugar e vai trocando. Quer dizer, tu pode estabelecer um espaço onde os moradores do condomínio deixem os livros que já leu e fiquem atentos aos livros que são deixados aí, lê e entregam. Quer dizer, é uma atitude que não exige nenhum custo e que há uma troca inclusive da vizinhança. Roberta, isso dá certo na Bélgica. Não, eu tomo a liberdade de dizer que isso funciona. O meu condomínio, por exemplo, tem esse hábito. Sério? Tem que começar. Se não começar, aí não engrena nunca. O problema é que a gente não tem o hábito, mas uma vez começando, iniciando, as pessoas talvez realmente que levem a sério. Outra coisa, existem cidades no Rio de Janeiro, isso está acontecendo, aonde professores
que já estão, não estão mais trabalhando. Eles têm, às vezes, facilidade ou foram professores de matemática, estão aposentados. Eles se encontram em determinados locais da cidade, em algumas praças do Rio de Janeiro. Eles comentam isso nas redes sociais, que eles vão estar em determinado horário lá. E alunos que têm uma certa dificuldade vão até eles em plena praça no Rio de Janeiro e recebem aulas. Nós estamos vendo muitas trocas, eu gostaria de chamar essa atenção porque muitas vezes eu trago aqui números ruins e números de desemprego, de uma economia difícil, mas estão acontecendo ações muito positivas, de baixo custo e de grande voluntariado, que é isso que eu acho que vai fortalecer o nosso país. Nós precisamos de um senso de patriotismo, de nacionalismo, aonde não adianta eu estar bem se o meu vizinho não está bem, se a minha cidade não está bem. Isso nós estamos vendo no Brasil. Por que é tão difícil a gente entender, muitas vezes, a realidade de um nordestino? E a gente vive numa outra realidade aqui no Sul. Nós temos muitos países num só, nós precisamos ter mais tolerância entre nós. Então, isso eu acho que é uma atitude que começa com pequenas atitudes no dia a dia. O Vitorino falou da cultura, inclusive dessa empresa alemã que está gerindo agora, que é a grande gestora do nosso aeroporto. Né? E quem conhece a Alemanha, e eu conheço profundamente a Alemanha, a história da Alemanha, desde os bárbaros, celtas, etc., dos 300 territórios, ducados, reinados e tal, que foram mesclados a partir de 1860 e que construíram a Alemanha, plasmaram a Alemanha. O grande Otto von Bismarck, que muita gente achava que era militar, ele era advogado. Era advogado? O Bismarck era advogado, né? E traz a Alemanha, faz com que a Alemanha se unifique e cria o segundo Reich alemão, que era um Reich de progresso e tal, diferentemente do outro que a gente conhece a história. E o que é que acontece? Ele dizia, o homem nasceu para o trabalho. Quando o Vitorino fala que as obras no aeroporto não param, eu me lembrei do Bismarck, que é verdade. Isso é cultural, como você falou na Coreia, o pessoal pega livros, isso é cultural. O amor pelos livros, né? O amor pelos livros. E dá para desenvolver esse amor pelos livros? Raramente. Isso vem da infância, da mãe, como ela faz com a filha dela. A dona Roberta faz isso com a filha dela. Mas nada está perdido, ainda dá tempo de recuperar. A gente começa contando histórias para a criança, depois quando a criança começa a ler, ter paciência em escutá-la, a ler a história, pedir para conversar a respeito. São atitudes simples, que exigem apenas paciência e um pouco de tempo no dia a dia. Eu gostaria, Carla, de trazer um outro assunto. Tu falaste hoje sobre a Assembleia Geral da ONU, onde participam 193 países e hoje todo mundo estava de olho realmente na conversa, no discurso do Trump. Por quê? Porque está acontecendo hoje uma guerra muito importante em termos econômicos no mundo. E isso vai afetar o Brasil, independentemente de quem for o presidente eleito. Nós vamos ter que nos haver com uma situação mundial, que é a guerra entre Estados Unidos e a China. A China, até 10 anos atrás, ela era a 10ª economia no mundo. Em 18 anos, ela cresceu tanto que ela superou todas as economias e hoje ela está em segundo no mundo, só não ultrapassou os Estados Unidos. Mas vai ultrapassar. Então, todos estão de olho na China, por quê? A China é um mercado que não é 100% aberto. O Estado chinês controla muitas competições internas dentro da China e favorece o mercado chinês. E hoje o presidente Trump teve a infelicidade de bater na Arábia Saudita, que inclusive os Médicos Sem Fronteiras criticam a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita também, porque a Arábia Saudita tem feito atrocidades no Teherã e uma série de outros países e bateu também no Irã, bateu também na Venezuela, com razão. O que está acontecendo na Venezuela, nós não apoiamos em absoluto o que acontece, então nesse sentido foi positivo, mas chamou muito a atenção que o presidente Trump, em vez de valorizar a globalização, ele falou muito em nacionalismo, em fechamento de fronteiras. E por quê? O Trump não nasceu do nada.
O Trump, ele é resultado de uma situação que já vem acontecendo nos Estados Unidos e em todo o mundo, que é uma situação onde há uma perda dos empregos por uma questão, inclusive, das altas tecnologias, das importações. A questão migratória está afetando os países. Então, nós estamos vendo um movimento internacional de fechamento, aonde tudo aquilo que se ganhou em décadas de negociação, com muito diálogo, a gente está perdendo aos poucos. Isso é muito grave. Mas, Roberta, olha só, deixa eu questionar algumas coisas em relação ao que você está dizendo. Primeira delas, os Estados Unidos, eles trabalham com o que nós chamamos de economia virtual, valor agregado. Os americanos vendem um container de chip de computador e recebem 2 navios de carne para pagar isso. Ou seja, eles detêm tecnologia, eles detêm marcas mundiais. A Apple, por exemplo, é uma delas. Eu poderia citar aqui 15, né? Então, assim, os americanos, eles vivem das marcas. Eu acho que o Donald Trump, se começar a fechar o país, ele vai ter problemas. Aliás, já está tendo problemas internos, porque, por exemplo, o aço, o que ele fez com a sobretaxação do aço já sobrecarregou os custos dentro dos Estados Unidos. Sim. E isso já chegou no preço dos produtos para os americanos. Os americanos começaram a reclamar. Está mexendo no bolso dos americanos. Para teres uma ideia, a Organização Mundial do Comércio, fez uma estimativa que o ano que vem, 2019, senhores, 17,5% haverá de redução das trocas internacionais. É muita coisa. O PIB mundial vai baixar em 2%. Então, a tendência é dólar alto, mercados fechados. E por que isso afeta? Ontem nós tratamos que 2/3 do que é produzido no mundo, no mínimo, são produzidos, qualquer coisa que é produzida no mundo, 2/3 disso é produzido pelo menos por 2 países. Então, o que acontece entre a China e os Estados Unidos está afetando o mundo inteiro. A minha preocupação... o nosso país, porque o nosso país é muito fechado. As nossas empresas não são competitivas. Por essa previsão da Organização Mundial do Comércio, eu vou ver qual é o modelo de carroça que eu vou comprar no ano que vem, porque eu vou começar a usar. É fato. Honestamente, eu não levo muito a sério, não. A Organização Mundial do Comércio sempre foi uma instituição muito mais de defesa de interesse e de bate-boca econômico do que propriamente uma instituição confiável em termos de previsão. Lembram, por exemplo, quando a Organização Mundial do Comércio previu que os tigres asiáticos iriam dominar o mundo? Dá uma olhadinha a meleca que está lá. E com relação à derrubada rapidamente os militares conseguirem derrubar o governo na Venezuela, que foi outra fala do Donald Trump. Mas os militares lá estão todos, foram todos arregimentados, né? O Chicão faz discurso aqui, porque tem que entregar para os militares. Não é assim, é só você comprar os militares. E foi o que o Evo Chaves fez. Não, ele comprar os militares maus, né? Não, comprar os militares é porque aqueles tem uma cadeira... podem fazer alguma Marli, coisa. Tem uma cadeira de hierarquia, Marli. Você pega o primeiro e o segundo escalão, acabou. Lembra do Brasil, da revolta dos sargentos? Pois não foi a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. Hoje, alguns dos militares que dão sustentação a esse regime ditador da Venezuela são procurados em outros países por comandarem grandes organizações de tráfico de droga. Um rastreamento simples, já encontraram dinheiro do Maduro. A filha do maluco aquele lá, antes do Maduro, até esqueci o nome daquele troço. Chaves. O Chaves. A filha do Chaves não acharam $3 milhões na conta de uma menina de 12 anos num paraíso fiscal na América Central. Sabe? Isso é marca registrada dessa gente. Ninguém vai fazer nada. Porque você começa assim, você promete o paraíso. Aí você não tem como pagar o paraíso. As pessoas começam a reclamar, aí você começa a fechar o país. É assim, olha a Nicarágua o que está acontecendo. Daniel Ortega. O Equador conseguiram botar o Rafael Esso para fora e agora está sendo processado. Vai ser preso. E a Argentina... A Argentina, o Macri está lá. Olha os maus lençóis que está o Macri lá. Tentando pegar mais dinheiro. E hoje nós tivemos uma greve geral terrível. Principalmente em razão de paralisação 100% de todos os meios de transporte, dos serviços, os hospitais estavam funcionando só com atendimentos básicos, então a crise lá está realmente muito grande. E o que os sindicatos pregam? Eles são contra pegar mais dinheiro do FMI, que hoje o pacto foi de $50 bilhões, eles já
pegaram 15 bilhões na entrada da assinatura do contrato, mas estão pleiteando mais 5. Então, os sindicatos são contra e também querem reposições salariais. Sabe por que os sindicatos são contra? Porque o Fundo Monetário Internacional, para emprestar dinheiro para você, ele exige contrapartidas. Olha, você não segura reajuste salarial, não aumenta a máquina pública. E sindicato não quer isso. Sindicato quer, eu quero meus aumentos, eu quero meus avanços, eu quero minhas progressões, eu quero não sei o quê. As corporações, amigo, querem avançar no dinheiro do trabalhador, no dinheiro público. Como os telespectadores querem ser ouvidos, Vamos a eles, Vamos a eles. Atualidades@pampa.com.br. Boa noite. Será que o senhor Marne não se enganou ao falar em vasectomia que fizeram no Bolsonaro? Abraços, Lídice. É o que ele disse na chamada que eu vi agora. Eu fiz uma vasectomia e depois fiz uma reversão. Mas eu gostaria de falar de um outro assunto importante, colocar o aumento do preço do barril de petróleo. Ultrapassou os $80. E por quê? $80 ultrapassou. A OPEP se nega a produzir mais petróleo, diz que já tem petróleo bastante. E a Venezuela, que produzia 3 milhões de barris por dia, está produzindo apenas 1 milhão de barris por dia. Este o maquinário é ultrapassado, quebrado, eles não têm como recuperar isso aí. Então, o grande problema da Venezuela é este, né? O problema de gestão. Aqueles ladrões que tomaram de assalto aquele grande país que é a Venezuela. Eu me lembro, eu acho um país fantástico, um país de grandes contrastes e de pessoas maravilhosas, sofrendo o que eles estão sofrendo. Roberta, 2.300.000 pessoas fugindo do país, sinto medo que fique... Agora, não esqueço nunca de lembrar, muitos desses 2 milhões votaram nessas coisinhas que estão lá. Mas com certeza. Porque acreditaram que é o paraíso, eu vou mudar, o paraíso, eu vou mudar. Nós estamos sob a lei eleitoral, a gente não pode falar uma série de coisas que aqui caberia em se tratando de Venezuela, né? Ainda mais sabendo de onde veio vários investimentos deles. Mas ainda falando sobre a crise da Argentina, hoje o peso tá 30 pesos para $1. Né? A cada 7 anos a gente percebe que há uma grande crise na Argentina. Ela é um país que está há 35 anos na democracia. Então, essas sucessões de crises têm a ver com o tipo de economia que eles estão tendo ao longo dos anos. Porque o Macri tem feito uma economia tentando abrir o mercado, enfim, uma série de questões. Ainda sobre a Organização Mundial do Comércio, eu gostaria de trazer um dado, sim, porque são estudos feitos, não é uma opinião, são estudos. E eu acho que aí libera mais o telespectador a ter uma opinião própria. Ninguém é o dono da razão, são aí os estudos à disposição para a gente pensar a respeito juntos. Somente os idiotas estão absolutamente certos. Exato. Então, a China deixará de crescer pelo menos 13,5% ano que vem e os Estados Unidos 2,5%. Para a gente falar que uma economia como os Estados Unidos, que é praticamente o dono do dinheiro do mundo, tem a chave do cofre do mundo, ele não crescer 2,5%, 2% é muita coisa. E por que eu trago esse assunto? Porque isso afeta a economia brasileira em 2019, independentemente do presidente e do Congresso que tivermos. Isso é muito importante e grave, porque nós precisamos de investimentos. O Fernando pergunta onde andam Magda e Chicão Tofani. Chicão Tofani e Magda estarão de volta ao Atualidades Pampa nesta quarta-feira. A Magda está trabalhando e o Chicão, não sei cadê o Chicão. Isso é uma novidade, o Chicão. Vai trocar a cor das unhas amanhã. Vai, deve estar fazendo as unhas o Chicão nesse momento, com certeza. Assistindo ao programa e fazendo as unhas. Botar uma cor brilhante. Ele foi botar negócio no bumbum? O enchimento. Quem sabe é Metacril, não é Metacril? O Chicão disse que ia botar Metacril na bundinha. Será que ele vem amanhã? Meu Deus do céu. Ia descolorir também os... descolorir. Será que amanhã vem redondinho? Não sei, olha, descolorir os pelos também. Alice tem para dizer do WhatsApp. Muitos recados. Temos aqui o recado da dona Nilza Fonseca, da Zona Sul de Porto Alegre. Temos uma geloteca aqui no condomínio. Começamos com 5 livros e temos mais de 100, inclusive livros e revistas infantis. Tudo iniciativa de alguns moradores. E ela explica que essa geloteca é uma geladeira pintada, decorada, que guarda os livros. E temos mais um recadinho aqui da Sônia de Canoas.
Boa noite, sou muito contra o cercamento da redenção. Entramos e saímos por lados diferentes. Agora sou a favor do policiamento e da privatização. Mas dá para ter vários portões. O seu Mário não vai dizer nada da geloteca. Exato. Funciona com portão em cada Mas ela deu a notícia da geloteca ali, o seu Mário não vai dizer nada, nem sabe o que é a geloteca. Eu estava vendo uma pesquisa de São Paulo. Isso é importante. Por favor. Geloteca é um lugar que se guarda gelo? Mário Barcelos. Aqui no, em cima, no me meu, massacrando. No meu Instagram, @Carla Krieger, a Rô disse o seguinte também, ó, Carla, faço parte de um grupo do Facebook que uma vez por mês se reúne na Redenção e faz trocas de mudas de plantas. Um evento simples e muito organizado, em que todos participam respeitando e fazendo amizades. Porto Alegre tem ótimos eventos gratuitos e bacanas para se divulgar. Muito legal mesmo. E falando de eventos, hoje, essa semana, na verdade, nós estamos comemorando o aniversário da Casa de Cultura Mário Quintana, 28 anos. Grande Mário Quintana, que nos deixou faz quase 25 anos. Eu queria fazer uma pequena homenagem a Porto Alegre e ao Mário Quintana, ao qual eu sou uma grande admiradora, relembrando o mapa para vocês. Então, olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei, e há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o meu ar pareça mais um olhar. Suave, mistério amoroso, cidade de meu andar, e deste já tão longo andar, e talvez de meu repouso. Uma pequena homenagem aos artistas na mesa. E eu quero mandar um recado aqui à gloriosa Academia Brasileira de Letra. Vocês não foram e nunca serão dignos de Mário Quintana. Levem seus Robertos Marinhos, seus Zé Sarnez, os seus marimbondos de fogo e outras porcarias que vocês levaram para lá, porque vocês não tiveram e nunca terão tamanho para receber o Mário Quintana e sua obra. E nem o Érico Veríssimo. Nem o Érico Veríssimo. Ele não tinha xingado ninguém, ele xingou até metade. Agora ele já aproveitou e já xingou todo mundo. Agora nós vamos esmiuçar a pesquisa Ibope, que nós apresentamos ontem, né, para a Presidência da República, e falar um pouquinho aqui do nosso estado, perfil dos eleitores de Bolsonaro e de Haddad aqui no nosso estado. Jair Bolsonaro tem 35% das intenções, Fernando Haddad tem 18%. Com relação a sexo masculino, Jair Bolsonaro 45%, Haddad 17%, e no sexo feminino, Jair Bolsonaro 26% e Haddad 18%. Com relação à idade, de 16 a 24 anos, Bolsonaro tem 31% e Haddad tem 17%. De 25 a 34 anos, 40% para Bolsonaro, 17% para Haddad. De 35 a 44, 34% para Bolsonaro, 20% para Haddad. De 45 a 54 anos, 38% para Bolsonaro e 19% para Haddad. E de 55 ou mais, 32% para Bolsonaro e 15% para Haddad. As diferenças são grandes também com relação à escolaridade. Até a 4ª série do ensino fundamental, 26% Bolsonaro, 18% Haddad. E quando vai ficando, por exemplo, para nível... A escolaridade vai aumentando como nível superior, ensino médio. 41% Bolsonaro, 18% Haddad, e superior 37% Bolsonaro e 17% Haddad. E com relação à renda familiar, mais de 5 salários, 48% Bolsonaro, 18% Haddad. Mais de 2 a 5, 41% Bolsonaro, 20% Haddad. E até 2 salários, 27% Bolsonaro e 18% Haddad. Relembrando que a pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR 06630/2018. Isso aqui é o núcleo Rio Grande do Sul, quem vota nos 2 primeiros colocados à presidência da República. Essa história de Mário Quintana rendeu muitas mensagens aqui. A professora Maria Doroteia mandou um poeminha especialmente para a Academia Brasileira de Letras, do próprio Mário Quintana, que diz: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão
E o passarinho. O passarinho, é maravilhoso. Vamos continuar na área da cultura? Com a Alice? Sim, temos mais um grande evento essa semana, com mais de 4 décadas de sucessos. Fafá de Belém vem a Porto Alegre, então, nessa semana para apresentar o espetáculo inédito Guitarradas do Pará. E no repertório, ela vai interpretar músicas marcantes da sua carreira, além de canções do seu último trabalho, Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso. Ela vai subir ao palco do Teatro do Bourbon Country na sexta-feira, a partir das 9 horas da noite. Muito bem, você quer ficar... Ela vai tocar músicas, não da banda Calypso, mas tocar o ritmo Calypso, que é forte no Pará. Vai tocar carimbó, que é forte no Pará, e a guitarrada paraense, né? Que é aquela guitarra tocada de forma bem rápida, parece que eles estão brigando com o instrumento. E a Fafá de Belém, para quem não sabe, canta muito fado. Os portugueses adoram ela. Canta fado de forma espetacular. Eles adoram a opulência dela, viu? Lá em Portugal. Não, até que ela não tá tão... Não, mas a opulência dela. Mas ela tá... É a presença. É a presença. Mas falando em música, eu estou aqui com a relação das músicas mais executadas nas rádios brasileiras. É o Gustavo Lima, nada a ver com o nosso Dr. Barrica. Graças a Deus. A música Zé da Recaída, do Gustavo Lima, foi a mais tocada nas rádios brasileiras na última semana, de acordo com o levantamento da consultoria Crowley. A canção teve 3.251 execuções. A segunda música mais tocada foi Só Pra Castigar, do ídolo do Vitorino Wesley Safadão, seguida de Notificação Perfeita. Perfeita, de Zé Neto e Cristiano. Tiveram 3.126 execuções e 2.935 execuções, respectivamente, Zé Neto e Cristiano. Em São Paulo, a música que mais tocou nas rádios foi O Sol, do Vitor Clay. Não sei se é essa a pronúncia, né? É boa? É boa. E ouvi dizer da banda Melim, foi a mais tocada no Rio de Janeiro. Confesso a vocês que eu não conheço nada. A banda Melim eu conheço. São 3 irmãos que eu conheci na Festa Nacional da Música, 6 anos atrás. A menina, a Gabriela Melim, e os 2 irmãos gêmeos dela. Eles cantam desde crianças de 5, 6 anos. Eles fazem, Ruschel, você que é música, eles fazem vocalizações inacreditáveis, porque um canta uma nota e o outro encaixa a terça e a quinta do acorde quase que automaticamente. É um negócio que você fica olhando assim, como é que eles fazem isso? Fazem isso há 15 anos, desde criancinha. E não digamos assim, caíram no apelo fácil da música popular. A música deles é muito bonita, são uns meninos jovens, extremamente talentosos. Além da Gabi ser lindíssima, né? Uma menina linda. Eu queria indicar uma música da banda Melim, que é muito boa. É banda Melim. Melim. É o sobrenome deles, né? O pai deles é meu amigo. O pessoal pode procurar no YouTube, é a música Abrigo. Abrigo? Eles são de Niterói. Eles são de Niterói. Que bom que tu chamasse o Ruschel, porque ele tá tão quieto hoje, não sei, tá com febre. Não tá bem. Estou muito atento. Estou muito atento. E quando os meus colegas falam, eu me preparo para o... Tá que nem a coruja na madrugada. Tá bem escondidinho. Você prepara para interromper. Eu queria fazer sobre esse comentário do Mário, porque eu me patrulhei muito, porque todos nós um dia fomos jovens, né? Nós não nascemos com a idade que temos. E eu vivi quando a música fez um rompimento de conceito na época, surgiu a Jovem Guarda, nós vimos já tínhamos tido a Bossa Nova, mas surgiu a Jovem Guarda, surgiram os Beatles no mundo, e o mundo mudou. E eu via a resistência que se tinha a aceitar isto, né? E eu ficava bravo com alguns, puxa, como o pessoal resiste. Então eu me comprometi, dona Carla, que eu envelheceria aprendendo, no mínimo, a respeitar o que viria pela frente. E tenho feito isso. Eu procuro, lógico, ainda curto as coisas que gosto. Roberto Carlos é a minha vida, a gente faz, né, Gustavo? A gente faz bossa nova, a gente faz todas as músicas que tem. Mas elas não são minha preferência, mas eu vejo sim, eu consigo ver arte também em muitas coisas. Tem várias músicas dessa nova geração. O Gustavo Lima não é o primeiro esta semana, ele vem há várias semanas sendo o primeiro e o mais tocado. Eu acho que eu vou bater no senhor na saída do programa. O senhor está comparando Gustavo Lima com Beatles?
Não, Gustavo, eu estou... Não entendeu. Ele não uma analogia. Eu vou pegar o senhor no estacionamento. Ou o senhor ouve o que a gente diz desde o início. Eu vou pegar o senhor no estacionamento. Mas eu não me importo de repetir. Entender de várias formas. O Vitorino, ele merece que eu repita. Ele merece pelo carinho que tem por ele. Eu estou dizendo que mesmo que surjam novos ritmos musicais que a gente não goste tanto, eu me comprometi a respeitá-los e tirar deles o que tem de melhor. Sem comparação, acho que são coisas diferentes, porque senão eu vou morrer lá em 1950, porque eu gostava antes da Jovem Guarda, eu já gostava de Jamelão, Mari. Eu adorava Jamelão, aquelas músicas melodiosas, né? Que existiam Lupicínio, e nem por isso. Lupicínio, eu sei todas do Lupicínio, né? Mas nem por isso eu deixei de depois seguir os ritmos. É isso que eu estava dizendo. Quem vocês estão vendo, a deusa da minha rua. E aí nós vamos falar de músicas que é o meu 70, querido 80 anos. Era só o que faltava. Agora ele está comparando o Jamelão com a Juju. Não começa. Quer ficar bem informado. Senhor. Você sentiu mesmo que eu tentei explicar. Não dá. A tese dele é um negócio inacreditável. Além de assistir o Atualidades Pampa, você também pode acessar o sul.com.br e ler as principais notícias desta terça-feira, como Supremo manda prender senador candidato ao governo de Rondônia. A primeira turma, aquela já conhecida, primeira turma, que é mais dura e tal, ela negou o recurso do senador Assis Gurgás, do PDT, e determinou o imediato cumprimento da pena imposta ao político. Gurgás é candidato ao governo de Rondônia. Em fevereiro, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro. Gurgás foi absolvido da acusação de crime de estelionato na oportunidade. Os ministros não decidiram sobre a manutenção do senador no cargo, mas o STF tem permitido a permanência de políticos em seus mandatos em condenações que impõem um regime semiaberto, quando o condenado pode sair da cadeia para trabalhar. E como é que fica a candidatura dele? Eu não entendi. Eu também não entendi. Se ele é candidato, a lei diz que não pode prender candidato, agora eu não sei. Não entendi. Não sei, eu vou consultar amanhã um advogado especialista em direito eleitoral. Sim, é a nossa manchete. Para me esclarecer isso. Nós trouxemos, inclusive, a data. Né? Sim, porque é só em flagrante delito. A menos que tenha algum elemento novo que possamos estar de trouxemos, inclusive... de repente, ele determinar a prisão, quem sabe, a partir do dia 8. Porque até o dia 7 da eleição, a lei é bem clara, não pode ser. E outra notícia que também está no Sul, ex-mulher afirmou ter sofrido ameaça de morte de Bolsonaro. Isso aí agora vai. Isso aí agora vai. Isso aí vai começar vai aparecer agora, vai aparecer. Agora... e agora jurídica teve uma hoje. Grávida, porque ele disse que reverteu a vasectomia. Não, mandei ele dizer agora. Jurídica teve uma hoje inacreditável. O Gedel Vieira pediu a quebra do sigilo telefônico da Polícia Federal. Inacreditável. Pra saber quem é que entregou a delação. Gente, é o cachorro. Eu posso fazer xixi no cachorro. Não, é inacreditável. Não, eu quero saber pra quem é que me entregou. Vamos lá, vamos investigar quem é que me entregou. Mas que absurdo. E entraram com esse pedido, não é claro que o STF negou por unanimidade. A segunda turma negou por unanimidade. A segunda turma que agora tá diferente, né? Olha, tá diferente. Porque agora tem a Carmen Lúcia e saiu o Toffoli. Mas mesmo assim foi unanimidade. Porque eu posso te fazer xixi no cachorro. Não tem a mínima vergonha na cara. Não tem. Que isso? Eu gostaria de mudar um pouco de assunto, porque hoje o Código Nacional de Trânsito nosso está fazendo 20 anos, está de aniversário. E quero reportar o telespectador para Londres, aonde é referência mundial em transporte público. Sabe quantos % da sociedade lá apoia e entende como muito bom o seu transporte público? 85% da população em Londres acha que o transporte público lá funciona muito bem, está tudo ótimo. Imagina o dia que nós chegarmos isso ao nosso país, Brasil, né? Ele tem... Qual será o percentual aqui no Brasil? Fiquei curiosa. É péssimo o nosso transporte público. Infelizmente, é uma afronta ao brasileiro que acorda cedo, vai trabalhar, precisa se deslocar com o mínimo de respeito e coerência. Eu acho um absurdo os governantes ganharem o que ganham e oferecer o transporte público muito, muito aquém do que o brasileiro mereceria. Aí começa, nessas pequenas atitudes, o quanto os governantes deveriam ter em oferecer um meio de vida que as pessoas se sintam bem
no Brasil. Mas aí, começa no seu dia a dia. Acorda de manhã, já tem que enfrentar um ônibus, um transporte lotado de pessoas. Isso é histórico, mas assim, ó, os prefeitos e vereadores, aí vocês têm aqueles cartéis de empresas de ônibus, né? Aí tem os sindicatos rodoviários, tem cartel, aí todo mundo ali joga com seus interesses. Um é defensor do não sei o quê, porque pega o voto dos rodoviários, o outro não sei o quê, o outro tem uma grana que vem lá das empresas de ônibus, o outro fala, mas tem as empresas intermunicipais, aí entra a Metroplan, que é uma outra gestão de político. Então, é um jogo de interesse. Você lembra daquela história do Collor, da Zélia Cardoso de Mello, que pegaram, que recolheram o dinheiro da população, bloquearam a poupança, coisa e tal? Você sabe quem é que se deu melhor naquilo? Foi os donos de empresas de ônibus. Sério? Porque na época não existia a bilhetagem como existe hoje. Aquela gente tinha dinheiro à vista todo dia no final da tarde. Teve gente comprando terreno, na época valia 100 mil reais, por 15 mil, 10 mil reais. É verdade. Porque tinha dinheiro na mão. Chegava com uma sacola de dinheiro lá, aqui, ó, vou comprar o seu... Então, assim, essa é uma distorção histórica que nós temos no Brasil. São Paulo tenta consertar um pouco com um metrô espetacular. É verdade. O metrô de São Paulo é muito bom. É verdade. A gente não pode reclamar. A CPTM, que é a Companhia Paulista também de trens, aquela também é legal, trens modernos, e transporte metropolitano. São Paulo. Agora... O Rio de Janeiro. Agora, o que explica Caracas ter um metrô construído por uma empresa brasileira e financiado pelo Brasil. E Porto Alegre não consegue fazer um buraquinho de 3 metros. Ai, não me fala isso. O que explica isso? É uma ofensa. O que explica? Não tem. Eu vou te explicar. Saiu a relação dos maiores doadores para a campanha política. O maior deles é o fundador da COSAN, Roberto Ometo. Ele está doando 6,33 milhões de reais para 50 candidatos, 13 partidos, 13 estados, 5 diretórios partidários e 10 candidatos alvo da Operação Lava Jato. Qual é o ponto dessa empresa? É um gigante do setor energético, principal fabricante de etanol no país. Isso explica alguma coisa? Agora, o cartel, os grupos de interesse. Uma notícia que saiu agora, Ciro Gomes passa mal e dá entrada no hospital sírio-libanês. Candidato do PDT à presidência sentiu desconforto na região da bexiga. O candidato deu uma entrada na tarde da terça-feira em São Paulo após sentir um desconforto na região da bexiga. Segundo integrantes da campanha, o candidato foi submetido a um exame de tomografia com contraste e deve permanecer no hospital por algumas horas a mais. Dona Carla, eu falando em tudo isso, eu me lembrei de uma frase que não é a dúvida, mas sim a certeza que enlouquece. Não é a dúvida, é a certeza que enlouquece. Mas eu vou aproveitando essa frase, mandar um abraço para a dona Sônia Lima, do bairro Costa e Silva, que nos assiste, gosta de todos nós, está nos assistindo agora. Um abraço para todas as pessoas que na rua, né? Hoje eu fui num banco, né? E os cidadãos disseram assim, mas aquele tal de Vitorino massacra o senhor. Ah, viu só? Te defendem, mas elas enxergam tudo do outro lado. Sou meu alvo. Isso é amor. Ô, Marli, que o Vitorino, depois que ele assumiu a barriguice dele, tá, o cara morria de as bordinhas de catupiry e tal, deu tudo certo. Ô, Marli, essa última frase que você largou aí, que o que mata é a dúvida? A certeza? A dúvida ou a certeza? Não, o que mata não é a dúvida, é a certeza. Fiquei com dúvida agora. Vou morrer ou não vou? Essa frase é sua ou é de algum desses malucos que o senhor lê aí? Ah, meu Deus. É de um maluco que eu leio. Tá, porque então eu vou contestar essa frase. Vou contestar no seguinte termo. Que surpresa, o Vitorino vai contestar. Se um homem tiver uma semana de vida, diga-lhe que ele tem uma semana de vida, ele sofrerá um dia e viverá 6. Se um homem tiver uma semana de vida, diga-lhe que ele tem uma esperança, ele não vai viver os 7 dias. Portanto, para mim, a certeza é mais vida do que a dúvida. O senhor vem com esse seu sentido cartesiano. O senhor vem com esse seu sentido cartesiano. O senhor vem com o seu sentido cartesiano no contraditório. Tudo que eu falar, o senhor vai falar contra. Se eu falar que amo Deus, o senhor vai dizer que não existe Deus. Não, mas o senhor sabe o que dizem pra gente na saída da faculdade de jornalismo? Escreve alguma coisa sobre Jesus Cristo. Se você for um bom jornalista, responde contra ou a favor.
Olha aqui, falando ainda no complementando direito... só aquela tua informação, os presidenciáveis têm viajado 200 mil quilômetros nas 5 semanas de campanha, é o equivalente a 5 voltas ao redor da Terra pela linha do Equador. Imagina, isso deve gerar uma exaustão que tem que ser quase super-homem ou super-mulheres para poder fazer. Tensão, porque não é uma viagem como a gente sai quando sai em viagem tranquilo. Se não é férias. O cérebro não descansa, é 24 horas pensando no que Agora, dizer. vocês lembram daquela notícia da advogada que acusou a juíza de ter mandado prendê-la e tal, a advogada negra, que disse que foi jogada no chão e tal. A comissão inocentou a juíza, dizendo que todas as provas comprovam exatamente o contrário, de que a advogada entrou na audiência, a juíza pediu a identificação dela, ela não queria se identificar nem como advogada e que lá pelas tantas isso durou uns 15 minutos, isso por testemunhas, né? Relatado por testemunhas, que uns 15 minutos depois ela se irritou e jogou a carteirinha da ordem em cima da mesa e que ela se jogou no chão. A própria advogada foi então que a juíza determinou, né, que fosse algemada e que a brigada fez alguma coisa. Então, a notícia é que comissão inocenta a juíza do caso de advogado negra algemada. Eu acho que nessa hora é importante se filmar as audiências, né? Eu sempre fui favorável a filmar as audiências. Você vê o comportamento do advogado, do magistrado, do promotor. Eu acho muito importante, a testemunha, eu acho importante. Mas eu acredito, Gustavo, que futuramente, nos próximos 10 anos, a inteligência artificial vai atingir, se Deus quiser, muito o judiciário, porque nós já temos muito o processo eletrônico e através do processo eletrônico, essa inteligência artificial vai poder fazer o casamento de várias coisas, entre os quais filmar. Não depende da inteligência artificial, mas trazendo, por exemplo, assim, existe muita morosidade dentro do judiciário, muitas vezes por cálculos, que daqui um pouco a inteligência artificial vai poder fazer. Eu andei lendo sobre isso. Uma boa filmagem resolve muito. Uma boa filmagem resolveria esse problema. Vamos dar espaço para o nosso até em relação às manifestações, né? Sobre essa audiência, que a OAB já fez o ato de desagravo. Está muito tristinho. O que aconteceu hoje? Você tão quieto. Com a presença, inclusive, do presidente da OAB Nacional no ato, né? E há um vídeo, né? Há um vídeo. Em momento algum se viu nenhuma advogada desequilibrada, né? Mas eu respeito muito esses testemunhos para tudo que é lado, né? O que estão dizendo aí? Mas tem o vídeo que comprova? Eu vi ela no chão algemada. Bom, então qual é a prova que vale mais, a testemunhal ou uma prova documental? A gente viu. O vídeo que eu assisti, ela já estava algemada. No chão. A alegação. Mas daí até lá o que aconteceu? Que o que aconteceu antes é que a gente não sabe. Eles alegam que ela estava eles algemaram para que ela não viesse a se machucar, se ferir, causar mais problemas. Imagina, é muito contestável essa alegação. Eles disseram que ela, como estava sentada no chão e causando algum tipo de problema, resolveram algemá-la. Muito esquisito. Vamos dar a sequência para entender primeiro processualmente. Era uma ação de JEC, a contestação ela vem diretamente, hoje é eletrônica, tá? E ela recebeu a contestação. Ela quis fazer uma réplica e a juíza não permitiu, ou não quis. Não permitiu que ela lesse. A contestação. Tá? Que seria o momento que ela poderia Aí fazer. Foi a irregularidade. Ela pediu, mas até aí estava sob controle. Então, vamos falar processualmente. Aí ela pediu, que assegurasse o direito dela. E a juíza pediu que ela se retirasse porque haviam outras audiências para ser feitas. E ela disse que queria alguém da OAB. E aí ela se negou a sair da sala. Ela se negou. Esse fato é incontroverso. Ela se negou a sair para a sala. Os policiais, a quem eu defendi no processo, porque eles estão lá para cumprir ordem da magistrada, que é a presidente do ato, tá? E mandaram removê-la.
Foi isso que aconteceu. E ela se negou, que disse que não sairia enquanto não chegasse alguém da OAB ou ela fosse... E essa carteira, apresentação, identificação... Isso é o que nós temos. Esta comissão, porque este ato já foi analisado pela OAB, já foi referendado, já foi feito um desagravo. Agora vem o trabalho da comissão, que eu não tenho por que também contraditar sem conhecê-la, mas são fatos novos. Essa preliminar que traz aí. O que se viu é que não foi a questão dela estar algemada no... Mas tu viste a tese, tu viste as razões pelas quais eles trouxeram isso? É que o juiz... Este sim, o juiz que preside todos os atos, né, porque este juiz era mais leigo, e imediatamente revogou aquela audiência e ela vai se realizar novamente. Então, há um reconhecimento do judiciário que, em relação à questão processual, não foi correto. Agora, de qualquer forma, a audiência era do quê? Conciliação. Conciliar. O juiz precisa ter o preparo de entender que qualquer atitude, independente de quem for, tem que ter mais preparo, mais traquejo para conciliar. Não confrontar. Então, eu acredito que essa informação que você deu agora é importante. É uma audiência de conciliação. Se era uma audiência de conciliação, por que contestação? Pois é. Não, acho que não era conciliação. Não era. Ela queria fazer contra-razões. Ela queria fazer contra-razões oralmente. E a juíza queria que não ficasse oralmente para acelerar, para ir para uma próxima. Na verdade, porque se era uma audiência de conciliação, tem acordo? Não tem acordo? Não tem acordo. Tchau. Volta em dia tal. Eu acho que não era. Eu acho que não era. Que juntar a defesa. Bom, nós precisamos analisar se era ou se não era, para depois a gente porque muda muito. Agora, de qualquer forma, assim, não importa. O que vale dessa discussão toda? Vamos fazer mais conciliações. Vamos nos escutar, não vamos brigar tanto. Só um pouquinho, não vamos chegar às vias de fato. Podemos ser corrigidos, mas até onde funciona o processo eletrônico, tu és intimado, tu manda a contestação e tenta a conciliação. Sim, no primeiro momento. Não sendo feita a conciliação, a contestação já está ali e tu pede para te manifestar sobre ela. Esse é o rito dos juizados especiais. Muito bem. Boa noite, Carla e bancada. Só corrigindo, o nome da música, Alice, da família é Meu Abrigo. Meu Abrigo e não Abrigo. Informação... O Dilon Camilo está me perguntando se eu não vou ler o e-mail dele. Eu não posso, Dilon, porque o que tu falaste é que eu não posso ler. Eu não estou com ninguém, nem nada parecido. Eu só estou proibida de ler o seu e-mail. Agora o Vitorino vai ficar sabendo que a Anitta foi indicada ao Grêmio Internacional. Agora ele morre. Essa notícia é demais pra ele. Esse Grêmio Internacional é uma porcaria. Um troço que não vale nada. Esse Grêmio Internacional para com isso. Aqui, ó. Quando era o Grêmio pela fase brasileira, ele desmereceu porque era um Grêmio, mas como brasileiro. Agora ela é um internacional. Não, é o Grêmio latino, não é o quente. É o latino. O latino é Muquirana. É Muquirana. O que é, Vitor? Olha aqui, a dona Alice me mandou uma mensagem aqui agora interessante. Gustavo, com base no que aconteceu agora à tarde, os donos de boca de fumo agora vão pedir a quebra do sigilo do disque denúncia da polícia. Vamos pé de alface. Agora vamos às boas dicas com a Alice. Claro. Então, essa informação ela vai interessar principalmente o pessoal da região metropolitana, que o cantor Vitor Ramil vai se apresentar quinta-feira em Novo Hamburgo, na abertura oficial do Aldeia Sesc, que está marcada para 7h30 da noite. É um evento que se propõe a levar cultura através de apresentações artísticas, como espetáculos de teatro, música, sessões de cinema, oficinas, entre outras atrações que fazem parte da programação. As atividades têm entrada franca e vão estar concentradas na Praça 20 de Setembro, que fica em frente ao Teatro Municipal. Então, esse evento vai de quinta até domingo e mais detalhes da programação, horários dos shows, tem tudo lá no site osul.com.br. O melhor site, toda a notícia é gratuita, não precisa pagar. Sabe aquela coisa que tu entra, tem que pagar as três notícias, abre aquele negócio na frente. E pagar, a bancada é resistente. A bancada é resistente. Tem alguns dois lados aqui que são mais resistentes que os outros, mas tudo bem. Tem uns que resistem mais. Eu não sou pão duro, eu sou controlado. O Marne está certo. Bolsonaro, num gesto de amor, reverteu a vasectomia para dar um filho à sua esposa, diz o Carlos Roberto Prates Tomás, nosso telespectador. Porque o Bolsonaro iniciou a campanha
Hoje, né? Hoje, né? Iniciou a campanha, uma mudança, né? Porque ele estava hospitalizado, não tinha campanha. Não tinha campanha. Ele estava levando pancada. Agora, não sei se vai dar pancada. Ele já saiu do hospital? Não, mas ele já gravou. Ih, o Ciro estava entrando lá agora. Ih, não, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo Círio. Não. O governo está preocupado com o encontro de cadeira de rodas. O Bolsonaro está no israelita. Mas ele não era... o Ciro entrou no Sírio. No Sírio libanês. No Sírio libanês. O Sírio libanês tem um investimento forte nos últimos 8, 10 anos do BNDES. No governo PT, o Sírio libanês ganhou muito, por isso que o Bolsonaro dinheiro. Não quis ir pra lá. Então é bem interessante que o Bolsonaro esteja... Agora, os dois melhores hospitais de imigrantes, né? Os 2 melhores hospitais, Sírio-Libanês... São hospitais de referência no país. Os dois. Tanto o Sírio-Libanês como o Einstein, o israelita. São 2 hospitais maravilhosos, de absoluta confiabilidade. Agora, como é que fica aqueles que chamavam o Bolsonaro de nazista no hospital israelita? Tem pra Ele é amicíssimo da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Doutora Carla, por favor, não permita mais que o doutor Gustavo cometa tamanha injustiça com as nossas Forças Armadas. Pois Nossas Forças Armadas? A FAB tem história de heróis na Segunda Guerra Mundial. Não, essa senhora pegou a notícia pelo rabo, então ela não viu. Fernandes. É o Fernandes, não é? Ô, seu Fernandes, o senhor não entendeu. É o Hélio. O senhor pegou a notícia pelo rabo. Eu falei das Forças Armadas da Venezuela, que estão apoiando aquele regime lá. Da Nicarágua também, as Forças Armadas estão apoiando o Ortega. Forças Armadas brasileiras, qualquer pesquisa que se faz hoje de credibilidade no país, as Forças Armadas são sempre em primeiro lugar. Tá? E para ser bem bairrista e bem nosso futebol clube, a segunda entidade mais respeitável do Brasil em qualquer pesquisa é sempre a OAB. Então, cuidado quando falarem mal dessas 2 entidades. Vamos ali. Temos mais um recado aqui do Matheus de Viamão. Boa noite, pessoal lindo. Manda um abraço para mim, Matheus, e minha esposa linda, Ingrid, e minha filha mais linda ainda, Heloísa. Amo demais este programa, vocês são um orgulho para o Rio Grande. Lê a minha mensagem aí, eu mereço muito. Não perco nenhum programa. Boa noite, bancada inteligente, maravilhosa. Aqui em Cruz Alta, sempre assistindo Atualidades Pampa. Sempre é um prazer acompanhá-los e participar das ideias de vocês, ou até discordarmos e resolver em família as pautas do programa. Acho ótimo, é uma reunião familiar. Carla, as pessoas... tu sabes? Hoje, Carla, quero te pedir um abraço especial para os meus primos Homero e Zeli, que residem em Cachoeirinha e são telespectadores do Atualidades. Um beijo carinhoso a todos da bancada. Jussara Moura Beck, colunista social de Santa Cruz, de Cruz Alta, perdão. Não, eu só queria dar uma informação, porque a gente recebeu muitos e-mails por aí e pessoalmente a região do Alto Taquari está há mais de 7 dias sem assistir o nosso programa e o pessoal nos cobra e manda. E aí eu fui atrás da informação, né? Roubaram os fios lá, Marlene. Não, da retransmissora. Os fios da retransmissora lá da zona do Alto Taquari, lá então tá toda a região Lajeado, Estrela, Taquari, todo mundo sem poder assistir televisão. É terrível, né? Não. Terrível. Mas pelo menos é uma tentativa de dar uma explicação, porque nos cobram que a gente não fala para a parte técnica, não reclama, mas não é só o nosso programa ou a TV Pampa que está fora, né? Realmente foi fora. O cabeamento todo. E o que vocês acharam novamente da mudança da Avenida Castelo Branco? Aqui o Manuel Azevedo. Ai, Carla, Avenida Castelo Branco voltou. Baita desserviço dos parlamentares que tentaram mudar o nome da avenida e mandou uma fotinho. Avenida Castelo Branco. Resolvido. Aliás, hoje na troca de placas, embora não houvesse nenhum tipo de cerimônia, a IPTC mandou o carro lá, trocou as placas, mas tiveram presentes lá alguns militares da reserva, oficiais da reserva, que foram lá acompanhar a substituição da placa. Só lembrando que não substitui mais a placa, viu, Gustavo? Agora é adesiva. A prefeitura já comunicou que ela adesivou, ela desistiu de substituir pelo custo. Então agora ela readesivou as placas. Diga, Mário Barcelos. Eu vou falar então rapidamente nos aniversariantes de hoje. O primeiro aniversariante de hoje é o senhor Onofre Pires. O senhor Onofre Pires era primo de Bento Gonçalves. Os dois protagonizaram um grande duelo que levou à morte Onofre Pires. Onofre Pires começou a falar
mal do seu primo Bento Gonçalves, que era 10 anos mais velho e o comandante em chefe das forças farroupilhas. Então, o que acontece? Naquela época, quando alguém falava mal de alguém, o camarada se enfrentava, né? Poxa, você está falando mal de mim e tal, essa coisa toda. E aí começou a dizer que o Bento se entregou, que o Bento conchava com os uruguaios, que o Bento não é mais o mesmo. Começou a falar uma série de coisas, inclusive da situação familiar do próprio Bento Gonçalves. O que acontece? O Bento, então, resolve chamá-lo, vem cá, diz tudo que tu disseste. E ele não digo nada, que é a verdade. Então, te prepara, vamos duelar. E aí os dois partiram para o duelo. Só que o Onofre Pires, além de ter 10 anos menos, tinha mais corpo, era mais alto que o Bento Gonçalves. Naquela refrega, naquela briga toda, o Bento Gonçalves consegue ferir na perna o Onofre Pires, o seu primo irmão. Aí ele cai ao chão ensanguentado, ele pega o cavalo e sai e chama os companheiros, o Bento Gonçalves, e diz o seguinte: peguem o companheiro de vocês porque ele está muito ensanguentado e tal, para ver se vocês conseguem salvar. Porque ele era primo, né? Era o mesmo sangue e tal. Só que ele pegou uma grande infecção e veio a óbito, né? Era uma época diferente, a época em que as pessoas lidavam de outra forma com o falar mal dos outros. Hoje, o camarada diz isso, diz aquilo, ninguém está dando absolutamente bola para nada. Só que naquela época as pessoas pensavam de uma forma diferente. Outro aniversariante hoje, Roquete Pinto, médico, antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro. Roquete Pinto foi fundador do rádio no Brasil. Foi um dos homens mais importantes na história da radiodifusão. Ele médico, acreditava no rádio e criou a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade, lá no Rio de Janeiro, né? Então, esse homem foi de suma importância para o rádio. Eu, que sou essencialmente do rádio, nasci no rádio, vou morrer no rádio, eu realmente tenho uma admiração muito grande pelo doutor Roquete Pinto. William Faulkner, escritor americano, detentor de diversos prêmios através dos seus livros, inclusive o Pulitzer. Outro, Austrégésilo de Ataíde. Eu conheci essa figura no Rio de Janeiro, na pérgola do Copacabana Palace, que eu tive o privilégio, muitas vezes estive lá, convidado sempre, né? Sempre, eu estive uma vez só. Sempre convidado. E gostei. Sim, maravilhoso. E o que acontece? Ele já tinha mais de 90 anos. E ele tinha uma secretária, ele tinha uma estrutura, continuava escrevendo para o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que fechou. E uma das cenas que eu morri de rir é que passou uma moça bonita, ele deu um beliscão no Busanfan. No traseiro da moça. E aí assédio sexual. Busanfan. É aquele ônibus que passa na frente do busão? O Busanfan. E ela começou aí, porque aquele velhinho todo... É uma expressão em inglês, buzz and fun. Buzz and fun. Aí ele começou... essa é muito boa. Não leva mal, minha filha. Falava bem assim, já no final, 90 e poucos anos. Claro que já faleceu, né? Robert Bresson, cineasta e roteirista francês de aniversário hoje. Essa o Vitorino conhece. Barbara Walters, apresentadora de notícias de televisão. Essa foi uma grande apresentadora da televisão americana. Michael Douglas, completando hoje 74 anos de idade. E a mulher dele, a Catarina Zeta-Jones, também de aniversário hoje. Só que ela completa 49 anos de idade. É muito linda. Ela é galesa. No país de Gales, né? De Cardiff, eu acho que Cardiff, que é a capital do país de Gales. Bom, mas ele tem uma história que eu morri de rir. Ele disse, a grande vantagem de casar com uma mulher nova é que a gente tem certeza que vai ter alguém para empurrar a cadeira de rodas. Dizia ele, né? Não sei se está com... Mas hoje já está assim, quase cair aqui, né? Sebastião Lazzaroni... Está com sono, Márcio. Sebastião Lazzaroni, treinador de futebol brasileiro, fracasso como treinador da seleção brasileira. O Ronaldo Caiado, completando hoje 69 anos. Christopher Reeve, que completaria, se vivo fosse hoje, apenas 66 anos, estaria atuando. E aquele filme maravilhoso que ele fez em algum lugar do passado, Somewhere in Time, que eu acho um dos filmes mais lindos jamais produzidos na história do cinema. Sim. Vocês... E, finalmente, o Zucchero, cantor italiano, Amir Klink, com seu grande livro para ti, não deixa eu terminar, e o Marco Pereira, violonista, arranjador e compositor brasileiro. Senhor Barrica, o senhor quer falar? Não, e não foi ele, Márcia. Agora não faça injustiça. Tá vendo como isso é injusto? Não faça injustiça. O Salada Verde, presta atenção aqui, não falei nada, eu tava quieto. Eu quero saber se vocês lembram do modelo A Origem do Mundo. Lembra do quadro A Origem do Mundo? De uma mulher de pernas abertas, assim, com tudo, né? De 1866 é finalmente revelada.
Um dos maiores mistérios da história da arte aparentemente foi resolvido. A identidade da modelo que posou para a mais escandalosa pintura dos tempos. Quem é o autor da pintura? Eu vou ter que ir lá, né? A notícia cortou. Não tem. Calma aí. A gente tá falando de arte enquanto tu procura aí. Eu queria falar de um filme que até uma telespectadora pediu para que eu falasse de novo. É O Que de Verdade Importa. E esse filme tem uma ação bastante nobre. Toda a renda com a bilheteria no Brasil inteiro vai ser revertida para 7 instituições que combatem o câncer infantil. Flaubert. Uma dessas entidades fica aqui. É o Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre. E as crianças internadas nesse hospital vão ter uma sessão de cinema exclusiva do filme nessa quarta-feira. E aí, na quinta, o longa estreia nos cinemas, então quem tiver interesse, o trailer já está disponível, pode dar uma espiadinha. É uma comédia dramática que conta a história de um homem que, após uma série de enganos, passa a ser considerado uma pessoa com o dom da cura. Exato. Legal. O Hospital da Criança Santo Antônio é daquelas instituições assim sagradas. É uma instituição que é maior do que ela mesma. A sua simbologia, como o Asilo Padre Cacique, como outras instituições que nós temos aqui em Porto Alegre, eu poderia enumerar uma dúzia de instituições em que, olha, recebem miséria, Ruschel, do poder público. Miséria. Metem dinheiro aí em clubes de futebol e em bobagens aí, em instituições como essa, muitas vezes para conseguir um dinheirinho. O Asilo Padre Cacique estava há pouco tempo pedindo leite. Pedindo leite, alimentos. Leite. E o Hospital da Criança Santo Antônio é outra instituição sagrada. Eu queria fazer uma homenagem à dona Carla, porque é de boa família, porque eu fazendo uma pesquisa aqui, os fundadores do Instagram, olha, fui ver os nomes aqui, né, Gustavo? Vê se tinha um Ruschel aqui, se tinha um Vitorino, mas a nossa brasileira é muito curta. Um deles é brasileiro. Mas ele é mais do que o brasileiro. O nome dele é Mike Krieger. Se isso diz alguma coisa... Mike, sobrou algum troquinho para mim, por favor. Sim, porque o Mike resolveu tirar férias. Eles criaram o Instagram em 2010, aí em 2012 venderam para o Facebook por uma quantia milionária, e eu estava lendo o histórico, né? Imediatamente fiquei com pena do Facebook ao descobrir rapidamente que eles multiplicaram 100 vezes o valor do qual eles adquiriram desses jovens aqui. O valor da marca valorizou-se em quase 100 vezes. Mas eles seguiram trabalhando no Facebook e agora eles saíram com uma mensagem super interessante. São jovens, né? Se tornaram bilionários, mas eles querem sair para poder voltar a crescer. E se eles tiverem a capacidade de criar um instrumento como esse, como é o Instagram, né? Boa coisa, mas que esses gêniozinhos, às vezes, eles precisam realmente sair do seu cotidiano, né? Se eu não me engano, ele também criou, não sei se exatamente, mas um Krieger, eu assisti o filme da formação do Facebook. Pois não. Que, claro, quem a gente conhece é o Mark Zuckerberg, mas era colega dele, um Krieger também, que foi um dos fundadores lá no início brasileiro. Então, você pode ser a mesma pessoa. Isso mesmo, Então, acredito que seja bom. Kevin Systrom, os que estão indicados como criadores do Instagram. O Kevin Systrom e este Mike Krieger. São os dois. Eles venderam... com U? Não, é igual, a grafia é igual. Eles venderam em 2012. Uma ideia então, por isso, talvez, cara, eles ficaram dentro do Facebook, misturaram-se com a história do Facebook, porque em 2012... Não, o Facebook foi lançado antes e aí tem toda a história do Mark Zuckerberg e ele estudava junto com um Krieger que também ajudou na formação, mas acabou saindo dessa sociedade ou nem entrou na sociedade, mas tem a história da passagem do um Krieger que também ajudou muito na criação do Facebook. E com relação ao Instagram, o próprio Facebook tentou antes de comprar o Instagram o Snapchat. O Snapchat que surgiu, né, com aquela coisa de postar e durar só 24 horas, o que hoje o Instagram traz para o seu Stories e que está bombando. Então, eles não conseguiram, quem fundou o Snapchat não quis se desapegar e deveria ter desapegado, porque ninguém pode contra ele. Eles foram lá e compraram o Instagram, o Krieger encheu o dinheiro, o bolso de dinheiro. E o Mark Zuckerberg revolucionou e colocou esses stories, que hoje é o que dá mais visibilidade no Instagram, não é nem o feed, é o stories. Os números informados hoje é que saíram de 30 milhões de participantes para 1 bilhão.
de hoje, de pessoas que têm Instagram. Que tem o Instagram, é a ferramenta do momento. Puxa, falando em jovens, lembra dos jovens que foram resgatados da caverna da Tailândia? Sim. Eles foram convidados para um evento, os Jogos Olímpicos da Juventude, que vai ocorrer agora no mês que vem, a partir do dia 6 de outubro, em Buenos Aires. E eles vão vir com seus familiares. O treinador também vai vir. Em vez de disputar futebol, eles vão disputar mergulho. Eu queria voltar no tema ali do Facebook, porque eu não sei se vocês verificaram, foi veiculada uma notícia hoje nas redes sociais que uma ex-moderadora do Facebook ajuizou uma ação por danos morais, enfim, contra a empresa por causa do impacto que gera todo o trabalho dela e de mais 7.500 pessoas que executam a mesma atividade. Para explicar um pouco o que é essa função, são aqueles colaboradores que ficam avaliando todos os dias aqueles vídeos com cenas obscenas, com agressão de crianças, sabe? Imagino com fotos, com imagens impróprias, e são inúmeras. A gente não consegue nem imaginar. E ela processou por quê? Porque o abalo que essas pessoas ficam 8, enfim, tantas horas por dia só vendo imagens. Mas esse é o trabalho. Não, sem dúvida, mas eu acho que é bacana, pelo menos, pra gente valorizar o trabalho, porque imagina, não deve ser fácil. Mas ela deve ganhar bem pra isso. Sem dúvida. Ganha pra isso, gente. E além do mais, quando ela entrou no emprego, ela sabia o que era pra fazer. Exatamente, isso que eu acho. A mesma coisa. Não consegue dar conta, então sai do emprego. Mas tem o não sei o que, não sei o que. Tá bom, existem algumas profissões que o poder público tem responsabilidade. A vida do policial, por exemplo, né? A perda de um policial implica necessariamente uma pensão vitalícia para a família legalmente constituída, enfim, coisa e tal. Mas esses dias eu vi uma ação trabalhista em que um motorista de caminhão perdeu a vida e a empresa teve que pagar para ele de forma perpétua. Para a família dele? Para a família dele, de forma perpétua. Eu acho que a Roberta que milita nessa área até a pessoa completar pensão ou os filhos a maioridade ou até o tempo de vida útil eu vi a sentença e a sentença dizia pensão vitalícia paga aos familiares para aí, existem riscos inerentes à atividade. Então, assim... Gustavo, mas deve haver uma peculiaridade, tipo o caminhão ter se apresentado, por exemplo, ter apresentado um defeito e a empresa seria a responsabilidade, porque pela simples atividade laboral pelo que eu olhei os autos do processo empresa de um amigo, eu digo, mas peraí, daqui a pouco eu tô indo para casa, tomo um tiro no sinal ali, a Pampa vai ter que pagar para minha família, apesar se tiver no deslocamento, sim, se considera como risco da atividade. Mas pensão vitalícia é uma coisa muito séria. Já basta essa barbaridade que o Fernando Henrique Cardoso fez aí de dar para os torturar gente que nunca tomou um tapa na Revolução, no regime militar. Começou. Agora a Justiça do Trabalho querer... Fala, Mari. Bota ordem. A dona Roberta... Tem que ser o Mari vai xingar o Vitor. A dona Roberta me passou uma informação, mas antes eu quero dizer que muitos sábados da minha vida eu fui comer a feijoada lá do Copacabana Palace, né? Maravilhosa feijoada, e como entrada eu comia um camarão a alho e óleo, né? Para esquentar o estômago. Mas daí não tinha namorada depois. Não, mas não te me inchava a barriga, que era uma coisa horrorosa. Muito alho. Não dava pra namorar depois desse cara. Mas aqui me passou a dona Roberta que o Copa completou 90 anos no dia do aniversário do fundador, o seu Otávio Guinle, que nasceu em 1889 e que está me passando aqui que a esposa era a dona Mariazinha, era 25 anos mais nova. Mas quem era o outro Guinle que eu conheci lá? Que era o dono que foi morar lá, era o filho dele? Não, o que acontece na família Guinle é que é uma família muito grande. Porque eu conheci o Guinle. É uma família que foi muito conhecida em determinada época da história do país, se confundiu com a história do país em muitos momentos. E existia o Jorginho Guinle. O Jorginho. O Jorginho Guinle é primo dos reais fundadores do hotel, que muitas vezes acolheram o Jorginho Guinle nas dependências do hotel, numa época que não existia relações públicas. E o Jorginho Guinle, porque ele realmente assim usou e abusou
das economias pessoais, ele ia muito para os Estados Unidos, ele frequentava muito a High Society americano e trazia, na época, muitas pessoas influentes internacionalmente a conhecer o Rio de Janeiro e ficava hospedado aonde? No Hotel dos Primos. Então, o Jorginho Guinle é primo dos reais fundadores, que a dona Mariazinha foi casada com o Otávio Guinle, que foi quem, de fato... Ele morava na Praia do Flamengo e eu passei muitas vezes ali na Praia do Flamengo. Ele estava parado em frente disso. Ele era baixinho, com tacão, né? O sapato bem alto. Assim, o Jorginho Guinle. Jorginho Guinle. Sim. Então, isso que eu fiz uma confusão aqui. As pessoas confundem muito. A figura com o Jorginho, né? Estou tentando lembrar o nome daquele prédio do lado, Copacabana Palace. O Chopin. O Chopin. Enquanto vocês pensam... Fui uma vez num coquetel lá no Chopin, no apartamento de um amigo. Rapaz... E a história do Chopin é fantástica pelo seguinte, o Otávio Guinle, ele pensou em comprar, na época que ele criou o Copa, para fazer um estacionamento. Mas depois ele achou melhor não comprar. Uma pena, porque se ele tivesse comprado, o hotel teria o terreno. Não existia o prédio. Agora nós recebemos muitos elogios à interpretação do poema de Mário Quintana que a Lu fez. E temos a pergunta aqui do Remy Henrique, de Porto Alegre. Ele diz, boa noite para o Marne. Por que o Mário Quintana era tão pouco valorizado pelos intelectuais da época dele? Não, primeiro não era desvalorizado, pelo contrário. Acontece que o Mário Quintana era uma das pessoas mais humildes que eu tive o privilégio de conhecer. Tem um café que funciona até hoje ali na Borda de Medeiros e eu, na minha juventude, eu ficava esperando ele chegar e ele ia tomar um cafezinho, eu ficava do lado dele só para ficar do lado dele, né? Só para ficar do lado dele. E sim, para mim, eu sempre fui altamente seduzido por isso. A minha emoção, quando pela primeira vez eu convidei o Érico Veríssimo para participar de um programa de televisão meu, né? Eu tinha um programa de televisão e liguei para ele. Quando ele me atendeu, ele me atendeu e tal. Seu Érico, professor, aqui é o fulano de tal, eu tenho um problema. Aí ele disse para mim, olha, meu filho, eu estou muito doente, eu não tenho mais como dizer, ele estava realmente doente, né? E o Dom Pedro II, como é que era? Eu já conto a história do Dom Pedro II para o senhor. Aí, ele me convidou para ir na casa dele, conhecer a biblioteca dele. Para mim, aquilo foi um bálsamo, conhecer, apertar aquela mão maravilhosa. Quanto ao Dom Pedro II, foi sim uma das maiores figuras e um dos homens mais cultos desse país. Eu vou repetir, mais cultos. Ele se correspondia, amigo pessoal de Nietzsche, sim, Victor Hugo, Júlio Verne. Todos esses grandes. Sabia muito de astronomia, estudava muito botânica. Ele era amigo do Júlio Verne? Vai demais. Olha aqui, temos informação de que a assessoria de imprensa do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, desmente que o candidato tenha passado mal. A ida ao hospital sírio-libanês teria como razão exames de rotina. Uma nota deve ser divulgada em breve. Que bom, melhor. São as últimas informações. Eu queria só hipotecar minha solidariedade total ao Temer, que teve seu governo reprovado com 77%. Pode ser erro das pesquisas, as pesquisas são sempre questionadas, pode ser erro das pesquisas. Questiona. E como é que foi a participação dele na ONU? Foi brilhante na Assembleia? Até que ele foi comedido, porque ele poderia, inclusive, ter feito como o próprio Trump fez, de se autoelogiar. Ele até que teve uma postura elegante, para dizer Passou o mínimo. Ele falou mais da importância de se abrir o comércio mundial, de haver mais solidariedade entre os países, de haver a globalização. Ele falou em linhas gerais, o discurso dele tinha ali muitas laudas. Em algum momento, para o final, ele puxou a brasa para ele, evidentemente. Mas ele poderia ter feito muito mais e ele teve uma elegância. Como brasileiro, ele agiu muito melhor, muito mais elegante que o próprio Trump. Mas as pesquisas de opinião pública hoje sobre a popularidade do Michel Temer dão uma vitória a ele. Ele queria ser o presidente mais impopular da era moderna do Brasil, conseguiu. Esse título ele vai... Ele conseguiu. Ele conseguiu, E o Brasil... Ele queria ficar lembrado. Lá pelas tantas, ele disse que ele recebeu o país muito em péssimo estado e que vai entregar pro próximo presidente, ele vai entregar um pouco melhor.
ele poderia ter, né? Se ele tivesse sido melhor, ele poderia ter dito assim, olha, eu vou entregar muito bem, Ele tá falando da pauta da Previdência, né? Sim. Que ele quer tentar. Já colocar... É uma jogadinha que ele vai tentar. Bom marketing. A jogadinha do Michel Temer é a seguinte. Passou a eleição. Sim. Ele não é quem se elegeu, elegeu. Quem não se elegeu, não se elegeu. Então ele vai pensar assim, ninguém vai se preocupar com voto nos próximos 4 anos. Então eu tenho chance de aprovar uma pauta impopular, que é a reforma da Previdência. Mas tem que correr. Ele vai tentar essa jogada. Não articula em 60 dias. Eu acho que não também. Ele não é muito curto, mas ele vai tentar. Mas eu vou dizer que eu acho inteligente muito bom. Uma das coisas que a gente diz tomara que ele consiga, é o esfriar o café, uma expressão que se cunha há muito tempo, né, Mari? Quando a tua caneta ali esfriou, tu não faz mais nada. Não, ele tentou fazer uma reeleição, ele tentou encaminhar, ele insistiu bastante, a gente trazia aqui dia a dia, até que se viu que ele não tinha representatividade, não tinha força. E hoje ele não vai ter nem staff para apresentar uma proposta do tamanho dessa. Mas o cara que pegou a gasolina a 3,12. Eu vou ter que dar uma notícia para todos vocês. Acabou a Atualidades Pampa dessa terça-feira, mas voltamos na quarta-feira com a bancada completa. Um beijo, boa noite e durmam bem. Tchau, tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.